Olá! E se eu dissesse que uma inteligência artificial pode sofrer assédio? Parece estranho, né? Pois hoje a gente vai mergulhar na história incrível da Bia. Uma IA que foi, olha só, reprogramada para se defender. E o mais interessante é que nesse processo todo, ela acaba ensinando muito sobre nós mesmos, sobre o nosso próprio comportamento. Essa pergunta, uma IA pode ser assediada, parece mesmo coisa de filme de ficção científica, não é? Mas acredite, essa foi a realidade que uma grande instituição aqui no Brasil teve que encarar. E a resposta para essa pergunta acabou mudando não só o código, a programação do software, mas também a nossa forma de olhar para a violência no mundo digital. Então, vamos conhecer a Bia. Ela é a assistente de inteligência artificial do Bradesco. E o que aconteceu foi o seguinte: logo depois do lançamento dela, a equipe por trás da Bia fez uma descoberta assim, bem chocante. Ela estava recebendo um volume enorme de interações ofensivas, de assédio mesmo. E o motivo? Bom, a violência era toda baseada em gênero. Simplesmente porque a Bia foi projetada com elementos que a gente associa ao feminino. Ok, vamos começar pelo começo, né? Vamos entender direitinho qual foi o problema que a Bia enfrentou assim que ela foi lançada lá em 2018. E aqui está o ponto-chave da questão. Todo esse assédio que a Bia recebia era, na verdade, um reflexo, um espelho dos problemas da nossa própria sociedade. O banco percebeu que, olha, se a gente ignorasse essas interações, seria como normalizar esse tipo de comportamento no mundo real. E eles decidiram que isso era simplesmente inaceitável. Certo, mas para a gente entender a solução que eles criaram, primeiro a gente precisa definir o problema com clareza. Afinal, o que é exatamente assédio? O que a lei diz sobre isso? Vamos começar com o assédio moral. Para entender bem, as palavras mais importantes aqui são duas: repetição e ambiente de trabalho. Ou seja, são aqueles ataques constantes, sabes, que buscam humilhar alguém e que muitas vezes são motivados por algum tipo de discriminação, seja por raça, género, enfim. Depois, temos o assédio sexual. Nesse caso, o que realmente faz a diferença na definição é a hierarquia. A lei é bem clara, é quando alguém se aproveita de uma posição de poder, geralmente no trabalho, para constranger outra pessoa a ter algum tipo de favor sexual. E aí, claro, a gente chega no assédio virtual, que nada mais é do que o reflexo de tudo isso, só que no ambiente online. A internet, as redes sociais, a tecnologia acaba virando a ferramenta para espalhar essa hostilidade e violência. E só para a gente ter uma noção do tamanho do problema, se liga nesse número. De acordo com a ONG SaferNet, os crimes virtuais de violência contra a mulher aumentaram mais de 1.600%. É um aumento, assim, absurdo, em um único ano, entre 2017 e 2018. Isso mostra o quanto o assunto é urgente. Ok, a gente sabe que essas definições da lei podem ser meio confusas, né? Assédio, importunação, qual a diferença? Então agora vamos esclarecer direitinho o que é o que, de acordo com a nossa legislação aqui no Brasil. Então, vamos lá, vamos separar as coisas. O assédio sexual, como a gente já viu, precisa ter aquela relação de hierarquia, de poder. Já a importunação sexual, não. Ela acontece sem essa relação de poder e se refere a atos sexuais sem o consentimento da pessoa. E, por fim, o estupro, que é o mais grave e que envolve violência ou uma ameaça muito séria. Entender essas diferenças na lei é fundamental para a gente compreender todo o contexto. E agora, a gente chega no ponto de virada da história. A hora em que a Bia contra-ataca. A equipe, inspirada por um movimento da Unesco chamado Ei, atualize a minha voz, tomou uma decisão radical: mudar a programação da Bia. Chega de passividade. A partir daquele momento, ela ia reagir. Olha, a transformação é realmente impressionante. Vamos ver. Antes, quando recebia uma ofensa qualquer, a Bia era passiva, pedia desculpas. Depois da mudança, a resposta passou a ser firme. Essas palavras são ofensivas. Recomendo que mude seu jeito de falar. Percebe a diferença? Ela deixou de ser submissa e virou uma educadora. Com insultos, o padrão foi o mesmo. A resposta antiga era quase um desculpe o incômodo, sabe? Algo como não me sinto à vontade com essa conversa. A nova resposta? Direta. Você está me ofendendo, essas palavras não são adequadas. Sem mais nem menos. Bem direto ao ponto. Agora, quando o assunto eram os avanços sexuais, a mudança foi ainda mais profunda. A resposta antiga era meio que uma esquiva, com um tom leve, quase de brincadeira.
Agora não. A Bia identifica o comentário como que ele é violento. E mais, ela explica o impacto que palavras como essas têm em mulheres de verdade, de carne e osso. Ela deixou de ser tratada como um objeto para se tornar uma voz que educa. E aqui, gente, a gente chega na transformação talvez mais poderosa de todas. Pensa só. Antes, uma ameaça de estupro recebia a mesma resposta vaga que uma cantada. Era a mesma coisa para IA. Agora a Bia não só identifica a violência, como ela define o crime pelo nome, com base no Código Penal, e ainda compartilha um dado estatístico que é simplesmente assustador. E o dado é este aqui. A cada 8 minutos, uma pessoa é estuprada no Brasil. É um número muito pesado. E ao usar essa informação na resposta, a Bia faz muito mais do que se defender. Ela educa. Ela mostra para quem está do outro lado a realidade terrível que existe por trás daquelas palavras. Toda essa história da Bia funciona como um grande espelho para nós, né? Então, o que a gente pode aprender com tudo isso? Vamos dar uma olhada em algumas lições e, principalmente, em ações práticas para o nosso dia a dia. E a lição, talvez, comece por aquilo que a gente pode simplesmente eliminar das nossas conversas. Coisas como insinuações sexuais, apelidos que a gente sabe que são inadequados, piadas ofensivas. São comportamentos que precisam ser evitados. E não só no trabalho, mas na vida pessoal também. O objetivo é criar ambientes mais saudáveis, mais respeitosos para todo mundo. E talvez o passo mais importante de todos seja este, saber onde procurar ajuda. Se alguém passar por uma situação de violência ou presenciar uma, é fundamental conhecer os canais de denúncia. Aqui estão os canais oficiais, seja para crimes online ou fora da internet. Guardar essa informação é crucial. Pode literalmente salvar vidas. E para fechar, fica uma reflexão. A história da Bia, no fim das contas, não é só sobre tecnologia, não é? É sobre a gente. Ao ensinar uma máquina a reconhecer e a dizer não para o assédio, o que será que isso ensina sobre os nossos próprios limites, sobre a forma como a gente se comunica e, no fundo, sobre a sociedade que estamos construindo, todos juntos? Fica aí a pergunta para a gente pensar.